Boa tarde a todos. Boa tarde a Eli, nossa secretária aí do Profiap. Boa tarde ao professor Gomes, ao professor Bruno, a quem eu agradeço penhoradamente aos dois pela participação, certo? A gente conhece mais ou menos o procedimento, né, da banca de mestrado, do Profiap. Alexandre Mandarino é o aluno mestrando que vai defender hoje a sua dissertação, e ele vai ter, no máximo, 30 minutos, não é isso? Não é isso, Eli? No máximo, no máximo, no máximo 30 minutos, viu, Alexandre? Perfeito. Após o que o professor convidado, que é José Gomes, o professor Bruno é do Profiap, após o que o professor Gomes faz os seus questionamentos, as suas considerações, e o professor Bruno também. Vamos combinar, tá, Alexandre, de você só responder depois da fala dos dois. Perfeito. Pode ser? E aí a gente finaliza, né, todo mundo sai da sala para que a banca possa deliberar, e aí retornamos para as considerações finais. É, Eli, você marca aí, eu vou marcar aqui o tempo, mas você marca também o tempo de Alexandre? Certo, pronto, ela deu ok. Pronto, Alexandre, são 17h06. Pode começar. Peraí, antes disso, você está tranquilo, né? Tô tranquilo. Ah, Um que bom. nervosismo natural na ocasião, mas tudo no Esse, controle. esse trabalho de Alexandre foi muito debatido, então não tem razão para ele não estar tranquilo, porque a gente debateu muito, né? Então, tenho certeza que ele está tranquilo. Pronto, podemos seguir, Alexandre. Vou desligar, viu? Desliguem os áudios, né, pessoal, para não causar interrupção, etc. Pronto. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos os presentes, à professora Jussara, ao professor Bruno, ao professor José Gomes, aos colegas que se fazem aqui presentes. Eu gostaria de começar, primeiro, trabalhando em cima das ponderações que tanto o professor Bruno como o professor José, eles trouxeram o nome da qualificação. Evidentemente que eu não vou descer em minúcias aqui, até porque eles trouxeram uma série de contribuições, mas vou traçar em linhas gerais aquilo que eles pontuaram no momento anterior, que eu, em consenso com a professora Jussara, nós debatemos, nós vemos por bem ajustar. No tocante ao professor José Gomes, ele focou muito, na verdade, nos aspectos históricos da tributação no Brasil. Então, nós já vínhamos tentando implementar esse arcabouço histórico no nosso trabalho, já era algo que constava da nossa dissertação, quando da qualificação, mas nós buscamos robustecê-lo e, inclusive, deixar mais claro o porquê dessa tarefa de contextualização histórica. Porque, a nosso ver, só é possível se compreender o gigantismo, a grandeza do FPM, uma vez que você tem uma compreensão da evolução político-financeira dos municípios. E aí a gente procurou dar uma robustecida nessa parte histórica, levar em conta também a história da tributação no Brasil, como o professor bem pontuou. Tentamos mostrar a influência dos textos constitucionais que pautaram a evolução das nossas municipalidades, antes mesmo delas terem esse nome, delas serem chamadas de vilas, para poder estar trazendo mais riqueza de detalhes, uma robustez histórica maior para o nosso texto. No tocante às contribuições do professor Bruno, duas foram as que mais chamaram nossa atenção. A primeira foi que, quando ele tratou de nossa introdução, ele ponderou que o texto introdutório, na verdade, mais parecia um referencial teórico. E, de fato, nós fizemos esse remanejamento. O texto que estava na introdução foi trazido para o referencial teórico, a introdução do trabalho foi reformulada, porque a crítica que ele trouxe foi pertinente. A professora Jussara concordou com a ponderação que foi trazida por ele. E, em particular, eu queria agradecer a ele pelo suporte que ele prestou na metodologia, principalmente no aspecto quantitativo do trabalho. Eu tive a oportunidade de dizer na qualificação, e reitero aqui agora, que se não fosse o suporte que o professor Bruno prestou nessa parte metodológica, principalmente no tocante à normalização dos dados que nós fizemos, então o trabalho teria uma falha de cálculo grotesca, que realmente iria resultar no erro do próprio trabalho. Foi
esse suporte que o professor ministrou. A gente chegou a conversar em algumas ocasiões sobre essa parte, porque apesar de eu ter formação em contabilidade e estatística, ainda é um assunto que eu estou em constante processo de aprendizado, e a atuação dele nesse ponto foi crucial para a gente poder deixar a metodologia do trabalho mais redonda. Então, antes de entrar na exposição propriamente dita para os colegas, eu queria agradecer aos dois. Agora, já passando agora para a apresentação do trabalho. Para quem não pegou o trabalho desde o início, os colegas que estão assistindo, qual foi a nossa proposta? Nós queríamos ver se havia uma relação aritmética entre a variação do FPM, que o município recebia de um ano para o outro, e a variação do produto interno bruto dele. O que é que nos levou a pesquisar esse tema? Nós temos a oportunidade de atuar como advogado em alguns municípios do interior de Sergipe. E chamou nossa atenção, na experiência do dia a dia, do cotidiano, a excessiva dependência que esses municípios têm em relação a essa verba específica do Fundo de Participação dos Municípios. E os municípios do interior de Sergipe, em sua maioria, não possuem economias desenvolvidas e tem no FPM uma rubrica orçamentária bastante relevante. Então, o que nós queríamos ver era se, de algum modo, oscilações nessa rubrica, o FPM aumentando ou diminuindo, viriam a ter algum impacto na economia deles, no crescimento ou decrescimento da economia. Perceba que a gente não está comparando a grandeza FPM e a grandeza PIB. Nós estamos comparando a grandeza, a variação do FPM e a grandeza, variação do PIB. É sutil a diferença, mas existe. Porque na qualificação, eu trouxe um paralelo para facilitar essa compreensão. Imagine, apenas para fins didáticos, que nós temos uma fábrica, certo? Será que uma fábrica estatal? Será que o Estado, aportando o dobro de recursos nessa fábrica, ela vai gerar o dobro da produção? Ou será que essa produção ela vai quadruplicar? Será que ela vai aumentar, em vez de aumentar 100%, vai aumentar 25%, 50%? Ou será que, aumentando recursos, a produção cai? Então, o que nós queríamos mostrar é, será que você injetar mais recursos, em termos proporcionais, vai implicar um aumento sinérgico, certo? No output, entendeu? No caso, o output que a gente está analisando, a entrega que o sistema estaria dando aí, seria econômica, seria o PIB. O que a gente queria ver é se há uma sinergia entre a taxa de crescimento de um e a taxa de crescimento do outro. O professor Bruno, na qualificação, ele até chegou a perguntar se não seria tautológico a gente estar analisando FPM e PIB. Por quê? Porque o FPM é gasto público faz parte da fórmula do PIB. Então, aumentando FPM, a gente aumenta PIB. Isso é uma conclusão lógica da própria fórmula aritmética que o PIB é medido. Foi, então, que na ocasião nós ponderamos, nós fizemos questão de tentar deixar isso mais explícito no trabalho, até mesmo em razão das ponderações feitas pelo professor, que o que a gente não está analisando eu aumentando o valor do FPM, eu aumento o PIB. Isso é para acontecer, entendeu? Mantida as demais constantes. A questão é a proporção, certo? Em termos proporcionais, certo? Em percentuais, que isso se dá. Foi isso que a gente se propôs a medir, entendeu? As razões disso, nós vamos explicitar mais nas nossas considerações finais. Mas, de uma forma geral, o que a gente buscou observar é que, será que o FPM ele poderia ser utilizado pela União Federal, certo? Pelo Estado brasileiro, como uma ferramenta de indução do desenvolvimento econômico, entendeu? Dos municípios? Será que seria interessante aumentar os repasses do FPM para os municípios com vistas a desenvolver eles? Não é essa a proposta institucional do FPM. O FPM ele tem por finalidade reduzir as desigualdades regionais. Mas o que a gente buscou analisar nesse trabalho seria essa hipótese alternativa, que, vamos deixar bem claro, não é a finalidade institucional do FPM, isso não está previsto na emenda constitucional que criou ele, foi algo que nós nos propomos a analisar, tá bom? Mas que não é algo que está dentro do escopo do FPM. Em relação, e como é que a gente vai atingir esse objetivo geral, certo? Primeiro, fazendo essa contextualização histórica dos municípios, da evolução político-financeira deles, desde a colônia até os dias atuais. Num segundo momento, descrevendo o que vem a ser o FPM e o que vem a ser o PIB.
Nós fizemos em seguida um levantamento dos dados das variáveis, tanto do FPM como do PIB, e a partir daí a gente buscou fazer o cálculo dessa correlação, para chegar a uma conclusão se há ou não correlação entre a taxa de crescimento de um e a taxa de crescimento do outro. Só um momentinho que eu vou passar aqui o slide. Eu não vou me alongar muito nas considerações sobre o referencial teórico, porque o mais importante aqui nesse momento é estar expondo a metodologia e os resultados que nós alcançamos. Mas, de uma forma geral, no nosso trabalho, nós buscamos primeiro apresentar como os municípios evoluíram desde o Brasil colônia até o Brasil pós-Constituição de 88. Nós vimos que, historicamente, os municípios, mesmo nos períodos em que eles tiveram mais importância política, nós pegamos, por exemplo, os primórdios da colonização, que você tinha um município quase que plenipotenciário, porque a coroa portuguesa ela não tinha meios materiais de estar reforçando o seu império aqui. Então, você tinha municípios com uma grande liberdade política, mas mesmo isso não se refletia em uma bonança econômica. Foi uma situação que se agravou nos anos do Império e nos primórdios da República. Os municípios eles ficaram durante muito tempo sendo analisados sob a doutrina da tutela. Essa doutrina ela preconiza que o município seria um ente federativo equiparado ao incapaz da ordem civil. Então, se tinha essa concepção de que o município era um incapaz político, vamos colocar dessa forma, e que por isso mesmo ele precisava do concurso do Estado e da União para poder se manter. Então, ele era canibalizado financeiramente pela União Federal, a partir da República, pelos estados também, a partir da Constituição, mas antes disso, pelo governo imperial e pelas províncias regionais. Então, você tem sempre esse histórico do município, do poder local, estar sendo manietado, mesmo nos casos em que ele tinha uma importância política, mas que não se refletia em resultados financeiros positivos. A gente começa a ter uma mudança de paradigma a partir dos anos 60. Que é quando você implementa o FPM. O FPM, ele parte de uma ideia de federalismo colaborativo. Em que sentido? A gente tem essa visão um pouco arcaica do modelo federativo como sendo aquele exclusivamente norte-americano dos primórdios do século XVIII, em que cada ente tem sua esfera de competência bem delimitada, eles conversam apenas o essencial entre si, com pouco espaço para atuação conjunta. E isso é um postulado que, evidentemente, foi ficando no passado, mesmo naquele país. Você possui ferramentas de colaborativo aqui como lá. E o FPM ele se enquadra nesse contexto. O Brasil é, historicamente, um país extremamente desigual, certo? É uma desigualdade que também salta aos olhos, principalmente em âmbito regional, em que você tem os estados do Centro-Sul com a situação econômica significativamente superior em relação aos do Norte e Nordeste. Evidentemente que você também possui nessas regiões bolsões de pobreza, mas as disparidades regionais no Brasil são muito grandes. E foi atento a isso e visando até manter a coesão da federação, porque faz-se necessário que haja um instrumento de pacificação das tensões internas, que se instituiu o FPM com vista a tentar diminuir essas desigualdades. Se ele atingiu ou não esse objetivo, é algo que foge ao escopo desse trabalho. O nosso trabalho, como nós pontuamos, ele busca analisar se existe uma correlação matemática entre você aumentar o repasse do FPM e você aumentar de forma proporcional o PIB dos municípios que recebem esse valor. E aí, a gente diz que foi uma revolução no estado dos municípios, porque a partir dali eles passaram a contar com uma fonte de renda regular e incondicional, que era algo que até então eles não tinham. Mas tem a arrecadação tributária, certo? Mas em muitos municípios ela era absolutamente incipiente e até hoje é absolutamente incipiente em vários municípios que sobrevivem à base de transferências. Então, muitas municipalidades que sequer eram viáveis economicamente há tempos atrás se tornaram em razão do FPM. Não por coincidência, a partir do momento que esse fundo é implementado, a gente percebe uma multiplicação de municípios, que foi um fenômeno que adquiriu muita intensidade já a partir do final da ditadura militar, final dos anos 70, anos 80, se aprofundou nos anos 90,
E só no início dos anos 2000 foi freado pelo STF, em razão da multiplicação, da intensidade da multiplicação que vinha se desenrolando, precisamente porque comunidades que de outra forma não teriam meio de se sustentar, a partir do momento que recebiam recursos do FPM, passaram a dispor de condições materiais para fazer isso. Então, apenas quando você compreende que os municípios viviam na mais absoluta penúria, em sua maioria, até o advento do FPM, e que a grandeza desse fundo é de tal ordem que viabilizou uma multiplicação em série de municípios, porque todas as elites políticas locais, ou até comunitárias mesmo, a nível infralocal, buscavam um naco daquele fundo, justamente para poder estar afirmando o seu poder comunitário, um poder local menor em face de um poder local maior, vamos colocar dessa forma. E aí, houve, portanto, essa mudança de paradigma que só é passível de compreensão à luz desse histórico sumário que nós estamos fazendo aqui. E por que nós quisemos comparar o FPM com o PIB? A própria professora Jussara, nos nossos diálogos, ela me questionou por que você não comparou com o IDH, por exemplo, Alexandre? Ponderei com ela, professora Jussara, a questão é que o IDH ele é um indicador multifacetado. Ele vai levar em consideração o PIB per capita, vai levar em consideração a expectativa de vida e vai levar em consideração também a taxa de alfabetização. Então, eu precisaria utilizar ferramentas estatísticas outras, muito mais avançadas do que aquelas que eu empreguei aqui nesse trabalho. O que eu estou fazendo aqui é uma análise, uma correlação simples entre duas variáveis, mas que eu acredito que tem um potencial exploratório muito bom. Ao final, quando apresentarmos os resultados, nós vamos ver que ele suscita muitas perguntas, e eu acho que são essas perguntas a grande contribuição que o nosso trabalho ele traz para o debate. E em relação à questão dos demais indicadores do IDH, como eu falei, traria uma complexidade para o trabalho, que inclusive eu tenho dúvidas pessoais se eu seria capaz de atingir, de entregar. Portanto, nós decidimos nos ater a uma variável para enfocar essa associação e, à luz do que nossos resultados trouxeram, construir um conhecimento, trazer algumas questões que levam a se perguntar sobre o papel do FPM e sobre esse output econômico, se há uma correlação ou não entre eles. A gente decidiu analisar o PIB, por quê? Porque, ainda que seja uma medida imperfeita, e ele ainda é o que nós temos de mais usual, de mais corrente na aferição da produção econômica, da riqueza material de um local. Ainda é o indicador mais usual que nós temos nesse sentido. Então, em regra, países, entidades que têm um alto produto interno bruto, tendem a ter uma riqueza material, um padrão de vida da população mais avançado. Evidentemente que toda regra tem exceções, mas essas exceções, longe de infirmar a regra, na verdade elas terminam corroborando. Então a gente decidiu ver se haveria essa correlação entre injetar mais recursos no município e ele conseguir entregar mais em termos de produção econômica e, consequentemente, a gente espera melhora das condições de vida material de uma população, da população daquele município. Vamos agora falar sobre a metodologia, como a gente fez o nosso trabalho. Como a gente pontuou, nós focamos em duas grandezas: taxa de variação do FPM, taxa de variação do PIB. Como é que a gente acha essa taxa? Primeiro, nós temos que pegar os dados anuais, tanto do FPM como do PIB. Em seguida, nós fazemos uma aritmética simples para calcular a variação de um ano para o outro. Quais foram as fontes de dado que nós utilizamos? Nós usamos, nos dois casos, não poderia ser diferente, repositórios oficiais de dados. No primeiro caso, no caso dos dados referentes ao FPM, nós trabalhamos com os dados da Secretaria do Tesouro Nacional, da STN, através da plataforma Tesouro Transparente. Lá você tem os dados de quanto a União transferiu a título de FPM, de FPE, de royalties, de uma série de rubricas de Fundeb para cada um dos municípios brasileiros. Então, é uma ferramenta de pesquisa fantástica. Os dados que nós analisamos, tanto para o FPM como para o PIB, foram dados reais. Como assim reais? No sentido de serem dados corrigidos pela inflação, não serem dados meramente nominais, sem a necessária atualização monetária, até para a gente poder estar falando numa mesma linguagem monetária. Em relação aos dados do PIB,
nós utilizamos a plataforma IBGE Cidade, que aí também ele vai trazer o PIB de cada um dos municípios brasileiros anualizado e em termos reais, de modo que a gente conseguiu comparar tanto o FPM atualizado pela inflação ano a ano, como o PIB também anualmente atualizado pela inflação, para que essas duas grandezas pudessem se comunicar e a gente tivesse uma comparação de qualidade. A gente achou de bom tom acrescentar um detalhe no trabalho, que foi a classificação do município por porte. Por que nós ouvemos por bem fazer isso? Porque há uma percepção geral de que os municípios menores têm uma dependência maior do FPM. Então, seria de se esperar que as variações do FPM produzissem um impacto maior ou um impacto maior nesses municípios. Então, nós segregamos eles conforme a metodologia que está aqui exposta. Até 20 mil habitantes, um município de pequeno porte, entre 20 e 100 mil, um município de médio porte, e acima de 100 mil, um município de grande porte. O critério de 20 mil habitantes é porque é aquele que a Constituição Federal adota para que um município ele seja obrigado a ter um plano diretor. Então, aí já se entende que há um vulto populacional que justifica o município ter um plano diretor, consequentemente, já não se pode reputar o município como, em termos populacionais, irrelevante. E em relação aos 100 mil, que nós utilizamos como critério para ser de grande porte, é porque a própria realidade do estado de Sergipe, certo? Meio que empurra-nos para esse número, porque aqui em Sergipe nós temos apenas 3 municípios, Aracaju, Socorro e Lagarto, que ultrapassam essa quantia. Itabaiana chega perto, mas não ultrapassa. Então a gente mediu esse impacto e nós também medimos por porte municipal. Para os cálculos, a gente buscou fazer também uma estatística descritiva do que a gente conseguiu encontrar em termos de correlação. A gente apurou a correlação entre o FPM e o PIB de cada um dos 75 municípios sergipanos. Na dissertação, vocês vão ver, são mais de 80 folhas de cálculo, é uma folha para cada município, já no final dela, mostrando os dados que foram usados para cada um dos municípios, a correlação que foi encontrada para cada um. E uma vez que a gente achou a correlação entre o FPM que o município recebeu e o crescimento do PIB dele naquele período, a gente fez isso para cada município, a gente classificou conforme está esse espectro aí na tela, em que -1, você tem a correlação, ela varia entre -1 e 1. Quanto mais próximo de 1 ou -1, quanto mais próximo do módulo 1, mais forte é essa correlação. Só que em -1, nós temos a correlação negativa, ou seja, as grandezas caminham em direções contrárias, quando um aumenta, a outra diminui. E quando mais próximo de 1 positivo, nós temos a correlação positiva, ou seja, essas grandezas tendem a caminhar juntas. E quando é 0, é porque não tem correlação nenhuma. Da mesma forma, quando está orbitando ali próximo de 0, é porque a correlação é fraca, muito fraca. E nós vamos ver nos resultados que a maioria dos municípios está nessa condição. Mas esse foi o critério que nós usamos para classificar uma correlação como positiva, como negativa. Não foi uma invenção nossa. Já existe uma literatura estatística sobre isso. É um critério amplamente adotado na matemática. E essa classificação nós também nos baseamos no referencial teórico adotado no decorrer do trabalho. Também não foi uma criação autoral. Foi algo que a gente trabalhou com o que é comumente aceito na estatística, para poder classificar a intensidade da correlação e o sentido também. Em relação às medidas de estatística descritiva que nós usamos, a gente trabalhou principalmente com média, mediana, desvio padrão, para mostrar onde os dados tendem a se concentrar e quão dispersos eles estão. E aqui nós temos a primeira parte, que em relação aos resultados. O que a gente percebe? Primeiro, em relação ao máximo e o mínimo. Nós temos que a correlação máxima foi de 0,73%. Foi uma relação considerada forte. E a mínima foi de -63%, certo? Menos 0,63%, que é considerada uma relação já negativa, mas moderada. Então, isso dá uma amplitude de mais de um ponto inteiro, ou seja, perceba que você tem tanto municípios que tiveram uma correlação forte entre a variação do FPM e a do PIB, como municípios que apresentam uma variação forte positiva, ou seja, FPM e PIB andaram mais ou menos de mãos dadas, como você teve o contrário, municípios em que, quando o FPM subia, o PIB tendia a cair e vice-versa.
Então, você teve comportamentos absolutamente díspares. Analisando também a média e a mediana, nós vemos que elas são muito próximas de zero, mas negativas. Então, ali, orbitando quase que a irrelevância estatística, porque não tem correlação muito forte na maioria dos municípios. A média evidencia isso, que você não tem uma associação muito forte entre a variação do FPM e a do PIB, mas que ainda assim dá para dizer que, mesmo sendo uma coisa bem sensível, geralmente são grandezas que caminham em sentidos opostos. Existe uma correlação negativa, de uma forma geral, entre FPM e PIB. Então, você está colocando mais recursos de FPM no município, não implica dizer que você vai ter um aumento sinérgico da produção econômica. Pelo menos para a realidade de Sergipe, dos 75 municípios sergipanos que nós estudamos. A gente também percebe que tem um desvio padrão muito alto. Então, da mesma forma que você tem municípios que conseguiram um resultado positivo fantástico, você tem municípios que conseguiram um resultado negativo completamente deplorável. Que municípios que dá a entender que, por terem recebido FPM, mais FPM, tiveram uma produção econômica pior no período. E municípios que, tendo recebido mais FPM, performaram melhor economicamente. A distribuição desses resultados, portanto, ela tem uma curva assimétrica, entendeu? Mais concentrada do lado negativo, da correlação negativa, e achatada porque os dados estão bem dispersos. Você tem, como eu disse, municípios que apresentaram resultados completamente díspares na gestão desses recursos. Aqui a gente também tem a distribuição dos resultados analisados por município. Então, nós vimos aqui, em relação, 34 dos 75 municípios sergipanos tiveram uma correlação positiva, ou seja, o aumento no FPM tendeu a repercutir em maior ou menor escala, de forma positiva, no aumento do PIB. Porém, a maioria, 41, teve o resultado inverso. Aumentando-se o FPM, o PIB tendia a crescer menos. Ou, da mesma forma, o FPM diminuindo, o PIB tendia a crescer mais. Então, para a maioria dos municípios sergipanos, você teve essa correlação que foi negativa entre uma coisa e outra. Mesmo assim, foi negativo, mas a gente tem que interpretar com um pouco de moderação, porque em 45 dos casos, em 45 casos, a correlação foi muito fraca, e em 20 ela foi fraca. Ou seja, em 65 de 75 municípios, a gente não pode dizer que tinha uma correlação de verdade entre as variáveis, porque era uma coisa bastante sutil, entendeu? Não dava para dizer que elas caminhavam assim, agarradas, que existia uma relação forte entre elas. Em 9 municípios, a gente vê uma relação moderada, que aí você já pode começar a atribuir com mais segurança a performance econômica com o quanto aquele município recebeu. E em apenas um, foi tomado o Geru, a gente verificou que teve uma correlação forte. E aí, isso traz a gente para alguns questionamentos. Quando eu comecei a fazer o trabalho, eu realmente esperava que eu fosse verificar uma correlação forte entre o aumento do FPM e o aumento do PIB, ou entre a diminuição do FPM e a diminuição do PIB. Eu imaginava que eu fosse encontrar isso. Não foi o que aconteceu. Como a gente falou, a gente não comparou PIB e FPM como grandezas absolutas, a gente comparou as taxas de variação de um e outro. Isso não aconteceu. Ou seja, simplesmente dar uma injeção de FPM nos municípios não quer dizer que a economia deles vai caminhar no mesmo sentido e na mesma intensidade que o aumento de FPM que você colocou. Então, como a gente ponderou no início, ainda que a finalidade do FPM não seja ser um indutor do desenvolvimento dos municípios, a finalidade dele é diminuir desigualdades, não necessariamente mediante indução de crescimento econômico, é mais uma questão de você equiparar os municípios no sentido de dar uma autonomia mínima para eles poderem subsistir, que era uma coisa que muitos municípios nem tinham antes do FPM. Mas, simplesmente, se fosse para analisar sobre esse aspecto, o FPM ele não serve como indutor do crescimento econômico, pelo menos para Sergipe, para o período analisado. O segundo é que os resultados são curiosos pelo seguinte: alguns municípios tiveram uma correlação forte, entendeu? Positiva ou negativa, entre o FPM e o PIB. No caso positivo, isso quer dizer o quê? Foram municípios que, de alguma forma, souberam pegar esses recursos e usaram para turbinar a produção econômica local.
O exemplo que eu mencionei aqui, que teve uma correlação forte, foi Tomado Geru. Em Tomado Geru, realmente, quando o FPM, ele aumentava, o PIB crescia par e passo, crescia num ritmo constante também. E você teve outros municípios que acontecia o contrário, o aumento do FPM você se seguia de um decréscimo do PIB, ou o decréscimo do FPM se seguia ao aumento do PIB. A gente está falando aqui não é de relação de causalidade, para deixar bem claro. O que a gente analisou foi correlação, entendeu? A gente viu como essas variáveis caminham juntas, mas não dá para fixar uma causa, dizer, olha, cresceu assim por causa disso, cresceu assado por causa daquilo. Mas o que a gente percebeu foi um comportamento entre variáveis. Então, alguns municípios souberam, mais ou menos, usar ou não o FPM para fomentar a produção econômica local. Pode-se dizer que alguns, segundo o que comumente se fala, ficaram viciados em FPM a tal ponto, talvez que a produção econômica local tenha sido negligenciada. Pode ser que outros tenham sabido utilizar isso de forma a incentivar a economia local. Outros, por exemplo, podem ter pego esses recursos e contraído bens e serviços em outras localidades. Nesse caso, o estímulo foi a produção econômica de outros municípios, e não a própria. Então, você tem essas situações que a pesquisa demonstra de que o FPM, em regra, não vai andar de mãos dadas com o PIB, certo? Mas há experiências locais que demonstram, ainda que pontualmente, porque na maioria dos casos não tem correlação, mas que demonstram ainda que pontualmente que em alguns casos pode caminhar junto sim. E aí pode ser interessante se enfocar o que foi feito nesses locais durante aquele período para que tenha se atingido o resultado desejado. Mas é já algo que foge do escopo do trabalho. E aí, tanto em razão do decurso do tempo, como pelo fato de eu ter exaurido minhas considerações, eu encerro minha fala e agradeço pela oportunidade.